Você já entrou numa conversa completamente neutro e saiu dela irritado, sem saber direito o porquê, sem ter vivido nada grave, mas com aquela sensação de peso de que alguma coisa parece que tirou a tua energia sem você entender exatamente o que era? Ou então você já entrou numa rede social só pra ver uma coisa específica e aí depois de 40 minutos você saiu de lá mais ansioso do que você entrou, mais agitado do que você entrou e depois você nem lembrava o que você tinha ido fazer lá. Você sai de lá com a cabeça cheia de coisas que não são suas, tendo um sentimento estranho que você não sabe exatamente descrever qual que é. O nome disso não é falta de foco, é algo que está operando sobre você. A gente chama isso de campos de arrasto. São estruturas energéticas que existem ao redor de você. Os campos de arrasto são formados por duas ou mais pessoas pensando da mesma forma, pensando na mesma direção. Essas estruturas, elas se nutrem da sua energia. E é isso que elas querem, atenção e energia. Os campos de arrasto não necessariamente eles precisam que você seja fraco, eles precisam de um pouco da sua energia e um pouco da sua atenção para manter a estrutura rodando. Imagina um ímã. Você não consegue enxergar com seus olhos o campo magnético ao redor dele. Mas se você coloca um pedaço de metal perto, ele é puxado. Não teve nenhuma ação consciente em relação a isso. É a força do magnetismo. Ele simplesmente foi. Porque o campo está operando. E o campo, ele opera independentemente de qualquer intenção que você tenha. É uma lei física. Os campos de arrasto funcionam da mesma forma. Eles são estruturas invisíveis. Mas o efeito que eles têm sobre você é muito real. E eu tenho certeza que você já percebeu que você entrou em algum campo de arrasto. É muito óbvio de sentir esse efeito toda vez que você sai de uma interação um pouco mais vazio do que quando você entrou. Você consegue observar isso toda vez que você passa muito tempo em algum ambiente e você percebe que você sai do seu centro. Você também consegue perceber que você entrou em uma zona de arrasto quando você começa o dia com muita clareza e aí você vai se deixando levar pelos acontecimentos do dia ou por alguma interação específica e aí você percebe que você termina o dia sem aquela clareza, com neblina mental e sem equilíbrio interno, sem ânimo para sustentar aquele projeto que você estava querendo construir. Os campos de arrasto, eles vêm de muitas formas. Alguns deles são bem óbvios. As redes sociais, por exemplo, foram projetadas por equipes inteiras de psicólogos, de engenheiros, de arquitetos de dados e o único objetivo delas é manter você lá dentro pelo maior tempo possível para que eles consigam te mostrar anúncios e lucrar com isso. Então, cada notificação, cada like, cada bolinha de stories que aparece para você, ela foi pensada com muito cuidado para aumentar a sua retenção lá dentro do aplicativo. Isso não é um acidente, é uma mente mestra funcionando em uma direção. Então, vamos chamar isso de engenharia de atenção, ok? E a atenção é energia. Em qualquer lugar que você coloca a sua atenção, a sua energia vai junto. E para pensar comigo um pouco. Qualquer coisa que ficar sem energia não vai conseguir se mover por conta própria. Então você precisa de energia para você gerar movimento. Quanto mais energia você tem, mais movimento você consegue gerar na sua vida, mais clareza você tem de pensamento e mais você consegue construir no longo prazo. Então, da mesma forma que as redes sociais funcionam com essa engenharia de atenção, tentando pegar de você o máximo que eles conseguirem, você precisa aprender a fazer uma gestão energética, uma gestão de atenção sua. Porque não importa o quão vigoroso você seja, todo mundo tem um nível limitado de energia. E você precisa começar a aprender a colocar foco e pressão em um ponto específico para que você consiga mover um peso maior, para que você consiga conquistar mais coisas. Tem um estudo que comprova que toda vez que você se distrai, o seu cérebro leva de 15 a 25 minutos para focar novamente na tarefa. Então, se você está fazendo uma tarefa um pouco mais complexa, como escrever um texto, planejar uma aula ou elaborar um projeto mais complicado no trabalho, se você ficar mexendo no celular a cada 15 minutos, é como se você ficasse sem foco nenhum praticamente o dia inteiro. A sua mente ela precisa de um tempo para ela entrar no flow daquela tarefa. E quando você começa a aprender a conservar a sua energia e a colocar todo o foco ali, você consegue ver muito mais avanço na sua vida. Com os campos de arrasto, funciona de uma forma muito semelhante. Você não consegue jamais sair lutando de um campo de arrasto, porque todo tipo de luta é a energia que você está dando ali. É mais atenção que você está colocando. Essa polarização de o que é bom ou o que é ruim é uma coisa extremamente mental. O universo ele é impessoal. Ele lê energia, positiva ou negativa. Os dois polos criam magnetismo e isso gera energia. Então não importa se você está dando atenção positiva para uma coisa ou negativa. Tudo aquilo é energia. Então, da mesma forma que a melhor forma de se livrar de um problema psicológico, desses que a sua mente cria, é parar de dar atenção para aquilo, você se livra das zonas de arrasto, parando de dar atenção para aquilo, escolhendo focar em outras coisas. Eu dei um exemplo da rede social, que é um campo de arrasto bem óbvio, mas existem campos de arrasto que são menos óbvios e esses podem ser, em alguns momentos, até mais perigosos, porque eles são difíceis de enxergar. Eu tô falando aqui de ideologias, sistemas de crença e até algumas religiões. Ou também grupos que funcionam por uma identidade coletiva, onde pertencer àquele grupo exige que você pense de uma forma específica, que você reaja a algumas situações de uma forma específica, que você defenda certas posições e rejeite outras. Não porque você está tomando aquela ação conscientemente de acordo com o que o ambiente pede, com o que a situação imediata pede de você, mas porque aquela é a cultura daquele meio. Então a tendência do campo de arrasto é capturar a sua atenção e direcionar ela para o fim dele. Então toda vez que alguém questiona essa identidade coletiva, o campo recebe essa informação como uma ameaça à existência dele. E você pode perceber nesse momento alguns comportamentos de alguns membros defendendo o campo de arrasto e se voltando contra você. E aí muitas vezes você pode sentir como se você estivesse sendo atacado pessoalmente. Mas se você perguntar para qualquer pessoa que estava ali dentro daquele grupo, que estava com aquela identidade coletiva, a pessoa pode
falar que você está paranoico, ou que você está vendo coisas, ou que não tem nada a ver. Só que isso não é algo pessoal contra você, isso é o campo se defendendo. É uma identidade coletiva que precisa se preservar. Outra tendência que acontece quando você está dentro de um campo de arrasto é a necessidade de validação que você sente perante aqueles membros. Então é como se você sentisse a necessidade de pertencer àquele lugar, mesmo você sabendo que ele não é o melhor para você, mesmo sabendo que ele te drena energeticamente de pouco em pouco. O problema é que quando a gente está preso em muitos campos de arrasto, normalmente a gente não consegue sair do lugar. São pequenas doses de energia que a gente perde e isso no longo prazo acaba somando em muita energia. Uma forma muito interessante de você começar a olhar para tudo isso com mais clareza é você começar a perceber conflitos que você acaba alimentando sem que você perceba, discussões que você continua internamente mesmo depois que elas já terminem, ou então algum tipo de notícia que você consuma compulsivamente que você percebe que altera o seu estado interno. Eu quero que você comece a observar agora também grupos de pessoas que você se sente drenado energeticamente toda vez que você interage com elas. Ou então algum tipo de ambiente que te jogue de volta para o antigo padrão que você está querendo superar. E eu quero até que você vá além disso. Eu quero que você observe preocupações que você nutre constantemente na sua cabeça. Pode ser em relação a dinheiro, relacionamentos ou à saúde. E eu quero que você observe como você fica preso nesse ciclo sem nunca chegar a uma conclusão dele. Ou seja, você coloca muita energia ali, mas você percebe que você nunca chega em lugar nenhum. Você não resolve nada, você só gasta energia. E eu quero retomar um pouco o assunto de como os campos de arrasto se nutrem, porque se você entende como eles se nutrem, você consegue entender como se livrar deles. E aí você também vai entender o porquê esses campos são tão poderosos. Quanto mais você reage, mais você alimenta ele. Então é uma via de mão dupla. O campo ele captura a sua atenção, você reage a ele emocionalmente, e essa reação emocional fortalece o campo, que agora tem mais energia para capturar mais atenção, gerar mais reação e assim por diante. Então pensa agora em uma discussão que te tirou do sério. E aí você ficou pensando nisso horas depois dela terminar, revisando o que você disse, o que você deveria ter dito e como aquilo ia se desenrolar se você tivesse falado o que agora você consegue pensar. Toda essa energia mental foi direta pro campo. Percebe? Ela não foi para você. Ela não foi direcionada para o que você está construindo. Você está só alimentando alguma coisa que não te pertence. Agora, pensa no custo disso ao longo de um dia inteiro, de uma semana inteira, de meses, de anos da sua vida. Toda vez que um campo de arrasto capturou a tua energia e você reagiu a ele, você pagou com energia. Energia que poderia ter ido para a criação da realidade que você escolheu, para a construção da identidade que você está desenvolvendo agora. E também para a execução das causas que vão gerar os resultados que hoje você quer. Mas não, tudo isso foi pro campo. E outra coisa interessante do funcionamento dos campos de arrasto, eles não te devolvem nada, eles só consomem. Você não vai conseguir criar uma nova realidade enquanto a maior parte da sua energia estiver indo para campos de arrasto. E isso não é porque você é fraco, porque você tem pouca energia. É porque criação exige energia. Então o que eu quero que você entenda é que a questão aqui não é você eliminar toda a fonte de tensão que existe na sua vida, porque isso é impossível. A questão é simplesmente parar de alimentar o que não te pertence. Você quebrar o ciclo de reagir automaticamente a todo campo de arrasto que captura a sua atenção. A criar uma distância consciente entre você e aquilo que quer te puxar. É um exercício de não reação. E aí tem alguns detalhes finos que você precisa entender em como lidar com campos de arrasto. Não basta você ignorar no sentido de olhar para o outro lado enquanto você ainda está reagindo emocionalmente a ele. Porque todo tipo de reação emocional e pensamento direcionado a ele é energia. Então a resposta não é ignorar em si, é não alimentar. E tem sim uma diferença bem grande entre esses dois. Porque se você tentar ignorar ele ativamente, você está criando fricção e resistência. E todo tipo de resistência consome energia. Não alimentar, na verdade, é neutralidade. Então você vê o campo, você reconhece que ele existe, você entende que ele está atuando, e aí você escolhe não colocar energia ali. Para fazer isso, você vai precisar mudar alguns tipos de comportamento, principalmente quando estão envolvidos com esses campos. Você não pode fazer drama, você não pode lutar, e você também não pode julgar. Você tem que tratar isso como um redirecionamento de energia. Pensa comigo, a sua atenção é o recurso mais precioso que você tem. Para onde ela vai, a sua energia vai junto. O que você foca, você expande. Então, para onde a sua energia está indo, ali começa a se formar a sua nova realidade. Agora, nesse ponto, você vai conseguir perceber alguns campos de arrasto. Conforme você for treinando, observar eles, você vai começar a perceber eles em detalhes muito finos do dia a dia. E onde você está colocando a sua atenção, você aumenta a sua percepção e aí você consegue aprofundar cada vez mais o teu nível de sensibilidade em relação a tudo que acontece ali, as nuances. E pouco a pouco você vai começando a captar isso no momento em que eles atuam. Você vai conseguir identificar campos de arrasto novos e você vai evitar a sua entrada neles. E aí você vai perceber que você vai ter muito mais energia disponível para os seus projetos. Então eu quero que você faça isso. Você vai perceber os seus campos de arrastos específicos que mais atuam na tua vida e que mais tiram a tua energia. Situações, ambientes, pessoas, hábitos que consistentemente capturam a sua energia e drenam ela. Após você mapear eles, você vai começar a exercitar a percepção de quando eles estão atuando.